Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos no Face do Fraternidade, no YouTube, para essa transmissão de mais uma doutrinária nas quintas-feiras às 20 horas. Antes da nossa prece, uma pequena mensagem do livro Desobsessão, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, que nos deixou ontem, voltando à pátria espiritual. No penúltimo capítulo desse livro, nós tiramos um pequeno texto que diz assim: assim como o corpo necessita respirar, alimentar-se e repousar, a necessidade primordial do espírito é o amor, para se ver curado das enfermidades que os prejudicam. Quando aprendermos a amar sem reservas, desinteressadamente, quando conseguirmos amar sem exigências, em completa doação, quando houver em nós o amor em toda a sua plenitude, amor que se reparte por toda a humanidade, então não haverá ódios e malquerências, guerras e disputas, desafetos e obsessores. Somente um amor desse quilate conseguirá unir obsessores e obsidiados, terminando com as vinditas, com os sofrimentos e as dívidas. O Espiritismo veio conclamar-nos ao amor, veio relembrar aos homens o real significado desse sentimento sublimado que o Evangelho exprime. Então, neste momento, que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, em agradecimento ao amor maior, ao amor do Pai que nos envolve e nos aconchega, para que nós possamos, neste plano, seguirmos em frente com a nossa evolução espiritual, sabendo que temos no futuro um regaço de Deus a nos receber, para que nós, como criaturas, sua obra, possamos ser co-criadores do universo. Que a paz, que a harmonia, que o equilíbrio possa permanecer conosco, em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. E hoje, então, nós estamos recebendo na nossa doutrinária a nossa companheira, trabalhadora, estudiosa da doutrina, a Mari Facim, que vai nos transmitir o tema tirado do Evangelho, a missão do homem inteligente na Terra. Boa noite a todos, muito feliz por estar aqui hoje. E realmente, a gente tem que estudar muito e estar presente hoje aqui na frente de vocês é o nosso maior presente. E eu quero começar a nossa live com uma pergunta. Dizemos o seguinte. A pergunta é a seguinte: quantos de nós já ouviu falar, ou ouviu alguém falando, ou a gente mesmo já comentou? O que nós viemos fazer na Terra? Por que eu reencarnei? Qual seria a nossa missão? Será que eu tenho alguma missão? E lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 13, ele dá uma boa resposta para nós sobre esse assunto. No primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos.
Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que os dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Primeiro, ele dá um puxãozinho de orelha, né? O espírito protetor dá um puxãozinho de orelha em nós. Por quê? Ele fala, não vos ensoberbeis do que sabeis. Isso chama-se orgulho. Daí, pensamos, o orgulho é ruim? Depende de como ele é colocado em nossas vidas. Por exemplo, eu ficaria, ou nós ficaríamos muito orgulhosos quando a gente vence, por exemplo, uma doença. Quando um filho vence, passa num concurso. Quando você consegue aquele diploma. Quando você consegue aquele emprego que tanto batalhou. Esse orgulho faz bem. Se sentir orgulhoso, se sentir bem, feliz, agradar as pessoas, se sentir amado por todos, porque você venceu. Venceu um desafio da Terra. Venceu um desafio que há anos você vem tentando. Se sentir orgulhoso por vencer até uma mazela tua, uma má tendência, também é um orgulho maravilhoso. Mas o que ele chama a atenção nesse parágrafo é a questão do orgulho exagerado. Por exemplo, as pessoas que têm o orgulho de ter a inteligência e acaba destruindo os seus colegas, pisando, humilhando, tendo preconceitos, rindo das pessoas que não têm a cultura, o conhecimento que você tem. Isso é um orgulho ruim. É um orgulho que destrói, que apizinha, que magoa, que chateia. Esse é um orgulho que precisamos trabalhar. E ele fala aqui que a missão é dar na mão a inteligência para que nós possamos auxiliar. E tem lá no item 2, que fala assim, no parágrafo 2 fala assim, a natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. Por exemplo, a enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que ele cumpre cavar a terra? Que direis a esse ajudante, em vez de trabalhar, erguer-se a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seu irmão? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Aqui ele mostra para nós que a inteligência ela é um atributo da alma, um atributo do espírito. Todos nós temos inteligência. E a forma com que a gente trabalha ela é a forma que Jesus nos dá a oportunidade do auxílio. E nós podemos ter essa inteligência através de muita disciplina. Porque nós construímos a nossa inteligência através de muitas reencarnações. E cada reencarnação que nós temos, independente do país que nós estamos, da religião que nós fomos, do corpo que nós estivemos, hoje nós temos essa inteligência para o trabalho.
para o trabalho no bem. Então, quantas pessoas a gente conhece que usa a inteligência para destruir? Quantos a gente consegue também definir a inteligência para o bem? Quantas pessoas a gente lembra hoje, nesse momento, que estão trabalhando para o bem da humanidade, com a sua própria inteligência? É na ciência, é na psicologia, é na própria indústria, na tecnologia. Olha que maravilha a tecnologia. Então, e tudo, a gente tem que aprender assim, ó, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, por que não utilizar dessa nossa inteligência que Deus nos deu com tanto carinho, esse atributo, essa bondade dele, para que a gente possa utilizar e ajudar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo hoje? Quem é o nosso próximo hoje, se não é a nossa família? Começando pela nossa família, pelos mais próximos. A verdadeira missão de um espírita, do cristão, um cristão, é ajudar quem está próximo. E essa inteligência, nós temos que ir desenvolvendo ela para que eu possa ter misericórdia, bondade, paciência, resignação. Mas é um processo de construção. A cada dia que acontece um desafio na nossa vida, a gente vai buscando através da inteligência, através dos conteúdos, através das pessoas, através de todo esse manancial maravilhoso que Deus nos deu, para que a gente possa obter hoje, nessa reencarnação nossa, o diploma, mas o diploma da bondade, da moral. Porque nós precisamos de duas asas. A asa do conhecimento e a asa da moral. Porque só uma asa a gente não vai conseguir alçar voos. Igual qualquer passarinho. Nenhum passarinho com a asa cortada, ele não vai alçar voos altos. Então a gente precisa ter o conhecimento. Mas cuidar para que a gente não fique orgulhoso, prepotente, arrogante, e se afaste das pessoas, ou façam que elas se afastem da gente pela nossa arrogância, pela nossa prepotência. Esse conhecimento é dado para que a gente possa ajudar, porque existe uma escadinha, e existe milhares de pessoas no primeiro degrau do conhecimento e da moral, milhares de pessoas no segundo degrau, milhares de pessoas no terceiro, e assim sucessivamente. É a evolução, é a nossa evolução, é a nossa disciplina para a gente chegar. Mas a gente não pode ficar olhando só para cima. Eu quero chegar lá. Mas para que eu possa chegar lá, eu tenho que dar a mão para quem está embaixo. Para quem tem para que eu possa ter esse discernimento, essa lucidez e trazer as pessoas, trazer esses espíritos maravilhosos que Deus nos colocou perto de nós para se erguer com a gente, sabe? Caminhar juntos. Essa é uma das missões. Vamos construir essa ideia ainda até o final da live, mas essa é uma das missões. E o que a gente faz para o outro, tudo que a gente faz para o outro, reflete em nós. Então, por que não dar para o outro aquilo que a gente tem de melhor? E principalmente para os mais próximos, como eu disse. Começando com quem está mais próximo. E usar dessa inteligência para a comunidade, dentro do trabalho, com afinidade, com amor. Tem um significado que diz assim, ó, que você tem que se fortalecer, florescer aonde você foi plantado. Se você foi plantado no meio de num grupo familiar, num grupo de trabalho, vamos usar a nossa inteligência no bem dentro desses grupos. A nossa maior missão hoje
Uma delas é nós mesmos. É a nossa construção interior. É saber o que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. E nós transformarmos isso em nós. A enxada que fala no parágrafo ali, essa enxada é a inteligência. Como nós estamos usando a inteligência que Deus nos deu? Nós vamos usar essa inteligência contra o nosso próximo, humilhando, com preconceitos, não tendo caridade com as pessoas que estão na rua, tantas pessoas excluídas, os invisíveis. Então, ele deu a inteligência para nós. Nós temos um pensamento contínuo. Nós temos o livre-arbítrio. Para nós dar saltos, nós precisamos também ajudar outros a fazer o mesmo. E nós precisamos trabalhar isso nas pessoas. E nós nós estava lendo há um tempo atrás, na Gênesis, no capítulo 3, no item 4, nós achamos um trechinho ali que cabe bem no que nós estamos falando agora, que é o bem e o mal. E diz o seguinte nesse trecho, no item 4, tá? O homem recebeu em herança uma inteligência, com a ajuda de qual pode conjurar ou pelo menos grandemente atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais ele adquire saber e avança em civilização, menos esses flagelos são desastrosos. Então, olha só, vem completar o que a gente está falando. Quanto mais nós estudarmos, mais nós juntarmos as duas asas da moral e do conhecimento, nós conseguimos passar junto por todos os flagelos. E cada um mais fortes, mais unidos, mais no bem. E com isso, a gente vai continuando lendo ali no Evangelho, que diz no terceiro parágrafo diz assim: a inteligência, ela é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tomam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. Então, nesse parágrafo, é bem como a gente estava conversando, que quando a gente utilizar a inteligência juntamente com a nossa moral, é quando a gente consegue progredir, não somente a nós, mas uma humanidade inteira. Fazer o bem sempre, sempre, sem pestanejar. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 791, diz o seguinte: a civilização se depurará quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. Então, as duas asas, como a gente sempre está conversando, tem que ter conhecimento e moral. E continua lá no Livro dos Espíritos, na questão 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta dos Espíritos: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Então, o materialismo não é só a questão do material, minha casa, meu carro, minhas joias, é de pessoas também. Nós temos que aprender que a gente não pode ficar meu marido, meu filho, mas no extremo, tudo no extremo. Deus deu para nós usufruir esse corpo, deu esse presente que são os filhos, deu esse presente que é a família. Então, a gente tem sim que amar tudo que Deus nos deu, tudo. Mas a gente tem que entender também que tudo passa, que tudo é efêmero para nós.
tudo é simples, que tudo vai terminar. Esse corpo termina, as coisas terminam, tudo termina. E temos que usar a inteligência para isso, para isso. E vale a pena ler também, para quem tiver um tempinho, e tiver o livro Religião dos Espíritos, por Emmanuel, na questão 67, ele fala bastante sobre a questão do materialismo. Tá? Vale a pena dar uma lida lá. E lá no 4º parágrafo, ele diz o seguinte: o homem abusa da inteligência, como todas as outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advertam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Pelo espírito Ferdinando, que foi um espírito protetor de Bordet, 1862. E realmente, nós abusamos não só da inteligência, nós abusamos de várias outras faculdades. Nós abusamos da visão, da fala, da audição, dos sentidos. Então, como nós sabemos que a inteligência é um atributo do espírito e que é através de todas as reencarnações que a gente aprende a desenvolver as faculdades, que é um processo educativo, que nós estamos reencarnando para aprender, porque aqui é um educandário. Nós aprendemos também na erraticidade, mas aqui é o nosso maior momento, nosso melhor momento, porque estamos com pessoas que nos ensinam, que nos dão o nosso maior, a nossa maior vontade de aprender. E essa inteligência é para usar com lucidez, compreendendo que os desafios que nos aparecem é um aprendizado, que a gente só tem esse aprendizado através de criar hábitos. E o hábito é difícil. A disciplina é difícil. Aos pouquinhos a gente vai sabendo que não podemos transgredir leis, nem as leis físicas e principalmente as leis morais, as leis de Deus. Porque a gente vai retardando o nosso progresso. Então, a gente estava falando sobre a ciência, a inteligência, a moralidade. E nós não podemos esquecer que nós somos seres que estamos o tempo todo em evolução. A gente não para, nós temos sintonias. Nós temos que vibrar com uma sintonia boa. Nós viemos aqui para a Terra para servir. E o primeiro que a gente tem que aprender, o primeiro a aprender a se dominar, somos nós. A inteligência tem que ser utilizada primeiro em nós. O que está me fazendo, o que está me faltando hoje para que eu possa progredir espiritualmente? Olá, amigos, continuando então o nosso estudo da noite. Eu quero agradecer a nossa amiga Cacilde e o Leandro, lá de Fortaleza, Ceará, que me mandou um texto maravilhoso que fala sobre a ciência e o amor. Diz o seguinte: a ciência, ela busca, o amor encontra. A ciência pesquisa e o amor penetra. A ciência desvenda, o amor revela. A ciência proclama, o amor transmite. A ciência clarifica o cérebro, o amor balsamiza o coração. A ciência encoraja o homem, o amor fortalece a alma. A ciência transporte para a verdade e o amor é a luz da sabedoria. A ciência instrui, o amor educa. A ciência faz o progresso, dispensando a comodidade ao mundo. O amor gera a evolução, prodigalizando paz à humanidade. A ciência é humana, limitada e transitória. O amor é divino, transcendente e eterno.
Espírito Romanelli, do livro Grãos de Amor. Uma boa noite a todos, tenham paz, fiquem com Deus e até a próxima live.